nenhuma fala que trate de tortura. Não, até porque não é a realidade dessas ocupações e desses assentamentos. Mas também não foi dito isso pela convidada. Eu fico admirado que, embora a nova parlamentar seja historiadora, ela ficou completamente desconectada com a minha fala e não prestou atenção no que eu narrei aqui. Presidente. Portanto, eu preciso que ela preste atenção na minha narrativa para que ela não fale essa mão de bobagem que ela está falando aqui, apesar de ser historiadora, a respeito da vida dela. Ela não disse tortura, quem disse fui eu. Ah, sim. Obrigada por ter corrigido a sua fala. Calma. Ela tem que estudar melhor o regimento e prestar atenção para não falar bobagem até falar o que está fazendo aqui. Presidente, vamos dar prosseguimento aqui. Só um minutinho. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. E eu conheço muito bem a metodologia dessas plenárias, que parece algo que remete à democracia. Na verdade, as plenárias de comando e controle. Essas plenárias não são de participação popular. Essas plenárias não são para ouvir as demandas das pessoas que ali estão. Na verdade, essa plenária normalmente, imagino pelo depoimento, pela explanação, Zilene, essa plenária era onde recebiam ordens e orientação. Portanto, também quero que fique registrado em ata que as plenárias citadas pela Neuzilene, confirmadas por ela, eram lugares onde, inclusive, pessoas estranhas à comunidade, não é o movimento democrático, porque a plenária, na democracia, das comunidades, é normalmente as pessoas ali, internamente, onde fazem os seus entendimentos, seus acordos. Essas plenárias eram espaços usados por pessoas estranhas àquele espaço ali, para poder fazer essas orientações. Que fique também registrado, na minha fala, essa obrigação que se tinha, relator Ricardo Salles, presidente Zucco, que nós estamos caminhando, questão da alimentação de combustível dos carros estranhos, é sempre essa a justificativa. E nós já estamos pedindo uma diligência, porque eu volto a dizer, não é carro 1.0, não é carrinho popular, são caminhonetes, são carros, o que requer a estrutura, um carro 4x4, são caminhãozinhos. Eu queria, naturalmente, depois ficar registrado isso lá. Avançando nessa direção, e fica registrado também, e ressaltado isso, essa coisa de marcar espaço. Depois eu vou tratar com a Neuzilene na minha pergunta final. Outra coisa importante que ela diz, e é o mesmo, a Farc, as milícias usam o mesmo critério, que é o tal do cadastro, para que possamos, inclusive, acionar esses líderes, para que esse cadastro possa ser publicitado. Nós queremos conhecer esse cadastro. Esse recrutamento, que ela chama de ação extremamente importante, que muitos aqui em Brasília foram feitos trazendo essas pessoas, e depois eu posso falar em outros momentos de outras questões, principalmente o crime também sanitário, que era feito dentro dessas instalações. Portanto, me sinto contemplado, fica registrado por aqui e, na verdade, agradeço mais uma vez, Neuzilene, e me ofereço para ser o seu técnico agrícola lá na sua lavourinha de café. Muito obrigado. Com a palavra, deputado... Presidente, questão de ordem, vou fazer uma pergunta para o senhor, mas eu vou fazer a questão de... Qual artigo, deputada? Questão de citar o artigo, é o artigo 97 combinado com 57, que tratam de registro e de ata. Só um minutinho. Questão de ordem, qual é o artigo? Artigo 97, combinado com o 57, que tratam da ata e do registro. Só um minutinho, então. Deixa só a gente olhar, deputado. Então segura meu tempo, por favor, senhor presidente. Para o tempo, por favor. É que eu acho que é impressionante, antes de fazer a questão de ordem, eles já querem ver se a questão de ordem é compatível com o artigo. Não sabe nem qual é a questão de ordem que eu vou fazer. Mas não tem problema não, porque essa aqui é a casa do povo, eu não tenho problema de que falem não, diferentemente do que alguns... A assessora... Agora, alguém da assessoria gostaria de fazer senhor presidente. A senhora conclua a questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta direta para o senhor, nem precisa nem usar os 3 minutos. Senhor presidente, tem que ser retirado do plenário, porque esses dias foi retirado outras pessoas do plenário, quando o deputado estava falando. Ninguém foi retirado, deputado. Não. Só que a senhora... Não, ninguém foi retirado. Primeira reunião foi tirada. Pode prosseguir, deputada Thalíria. Muito obrigada, presidente. Por que pedir uma questão de ordem baseada nesses artigos? Porque eu sou uma historiadora, presidente. Memória é muito importante para o que é a produção da verdade ou não. Então, se a gente tem uma memória falha, a gente não produz memória, a gente não produz verdade, a gente não produz justiça. E, com todo respeito, a fala do deputado que me antecedeu afirmou que a convidada usou o termo tortura e pediu, literalmente, pelo que eu entendi, deputado, é que assim constasse em ata. Porém, caso conste em ata, mesmo que na fala do deputado anterior, que a convidada falou em tortura, isso vai mostrar o que para o futuro? Que essa CPI
Teve alguém afirmando que houve tortura num assentamento, mas não aconteceu essa afirmação. Porque nos assentamentos, nas ocupações, o que há é a produção de alimento saudável, de alimento orgânico. O que há com o MST, que é um movimento social que há décadas presta um serviço fundamental para a sociedade, é uma pedagogia para a liberdade. É um instrumento para a organização do povo. Aí já saiu da questão de ordem, ordem, um instrumento, presidente, para que haja escolas no campo. É um instrumento, senhor presidente, para que aqueles e aquelas que vivem debaixo de lona, aqueles e aquelas a quem os direitos são negados, possam ter acesso a teto, a trabalho e a terra, pode responder a questão presidente. de ordem, presidente. Presidente, já abandonou a questão de ordem. Deixa o deputado terminar. Portanto, senhor presidente, não há, pelo menos que me consta, então eu indago a Vossa Excelência, nenhuma fala que trate de tortura. Não, até porque não é a realidade dessas ocupações e desses assentamentos. Mas também não foi dito isso pela convidada. E, portanto, se isso estiver constando em ata, o risco é a gente jogar para o futuro uma memória que é inverídica. E, portanto, eu peço que seja retirada... Presidente, para contraditar. Seja retirada a palavra tortura da ata em questão. Deputado Senhor Evair, presidente, para contraditar. eu fico admirado que, embora a nova parlamentar seja historiadora, ela ficou completamente desconectada com a minha fala e não prestou atenção no que eu narrei aqui. Presidente. Portanto, eu preciso que ela preste atenção na minha narrativa para que ela não fale essa mão de bobagem que ela está falando aqui, apesar de ser historiadora, a respeito da vida dela. É uma questão A de ordem. Neusilene disse a seguinte frase: disse que... nós não aceitávamos como era tratado. Essa foi a frase dela. O senhor não E falou a eu palavra pedi, tortura? eu pedi na minha fala, registrado na minha fala, que essa fala dela, ela não disse tortura, que disse fui eu. Ah, sim. Obrigada por ter Presidente. corrigido a sua fala. Calma. Presidente, eu queria- A Neusilene disse, não aceitável como era tratado. Presidente. E eu disse que fique registrado, caracterizado como crime de tortura na Presidente, minha fala. questão de eu ordem, pedi que a presidente. minha fala fosse Obrigada registrada por isso. esclarecer Por isso, a toda a a comissão deputada corrigida que da sua quer fala anterior. tumultuar, ela Senhor tem que deputado. estudar melhor o regimento e prestar Presidente. atenção para não falar bobagem até a Presidente. palavra que eu tô fazendo aqui. Uma questão Presidente, de vamos ordem. dar Vamos prosseguimento, por favor. Só um minutinho. É Só um uma questão minutinho. de ordem que pode... A questão de ordem que pode resolver o artigo 36, presidente. Não será constado em ata, isso não Uma será questão de constado em ordem. ata. Uma questão de ordem. Presidente, Será A constado fala- nas notas Senhor taquigráficas. presidente, deputado. eu Só quero posso- que a minha fala fique registrada em A ata. fala do senhor... Presidente, então a fala do deputado não vai constar em ata nenhuma, porque Claro ele fez que vai um rol. constar. Eu Vai, tô falando- tô vai falando cortar uma- o direito de fala Eu do estou deputado aqui fazendo uma agora. questão de ordem aqui. Eu Tá, faço tem o questão direito de- de que dar garantir opinião. a fala do Assim parlamentar você está íntegra, escolhendo presidente. o presidente, eu Só um não dou o minutinho, direito. de ordem, o outro fica Fica na lá íntegra sem da fazer fala do questão de ordem parlamentar. coisíssima Respeita a nenhuma, fala. presidente. Questão de ordem. falei. Estão querendo Questão de tumultuar, ordem. porque a verdade está vindo Questão à de tona. ordem. Questão de ordem Depoimentos aqui. indicam Tortura e escravidão. indicam É o trabalho realidade da análogo ao sociedade. trabalho escravo, Ouve. forçado por aqueles que se dizem Presidente. defensores Presidente. né, Trabalho forçado, da ordem, pessoa da que faz legislação. Deputados trabalham E o escravo, deputado tem não o direito, respeita a o deputado tem comissão. todo o direito. Meu colegas, deputado Newton, será constado nas notas taquigráficas a fala. A ata é apenas um documento sucinto. Só um minutinho, eu só estou respondendo a questão de ordem da deputada, só para responder. Então será constado na nota taquigráficas a fala, mas não na ata, que a ata é um documento sucinto.